Nesse início de trabalho, assim, eu sempre tenho assim agradecer, né, a essa equipe que trabalha comigo, e também essa fala eu ofereço à minha equipe e ofereço também às equipes, porque o trabalho em equipe é um trabalho muito enriquecedor. E muitas vezes a pessoa vem para o trabalho e ela fez uma programação e ela cumpre aquele horário, aquele esforço para o trabalho. E esse esforço possibilita ela receber informações novas muitas vezes, porque sempre assim no trabalho tem um mestre que está ali mesmo para ajudar a turma toda, e ele muitas vezes traz ensinos. E aquele que não veio trabalhar, não fez o esforço, muitas vezes não tem como assimilar aquele ensino que o mestre trouxe. Então, o que está na equipe, o atuante, o que trabalha, então ele precisa de ver assim, que o esforço que ele faz para manter-se na equipe, para manter-se no trabalho, para poder cumprir a carga horária, ele tem uma mudança interior dentro dele, uma mudança de irradiação, uma mudança do sangue dele pelo esforço que ele fez. Então, o ensino recebido, ele tem que aprender a verbalizar pouco ou nada, porque aquele que não veio trabalhar, normalmente não tem dentro dele a condição para receber aquele ensino que foi ministrado. Então, o que trabalhou, o que fez o esforço para chegar ao local do trabalho, ele, com esse novo ensino, ele fica mais enriquecido. Ele tem que lembrar que ele tem um esforço feito. Então, a constituição dele está diferente, mas aquele ensino recebido ainda não é dele. Ele somente tem as informações. Na sequência do tempo é que aquele ensino passa a fazer parte da pessoa, passa a fazer parte do sangue da pessoa, na vida da pessoa. Então, ele precisa, esse que tem o ensino recebido, precisa de aprender a falar pouco. Não adianta querer ensinar o colega que não veio trabalhar, precisa de aprender a falar pouco. E esse falar pouco fica mais fortalecido, ele fica impregnado com o ensino recebido, ele fica impregnado. Então, na sequência do tempo, ele passa a ter a condição de ensinar, porque ele é o ensino recebido. Nós estamos falando, e o tema do nosso programa é o mundo, e como o mundo exterior ele é muito grande, então normalmente eu tenho trabalhado somente com o mundo interior. No mundo interior, que também é o nosso coração, e que o nosso coração não aguenta muitas emoções de alegria, de entristecimento, de muitas grandezas. Nosso coração ele tem uma resistência, e todas as vezes que a gente tem uma emoção, o coração muda o seu ritmo. E o esforço que a gente vem fazendo durante a nossa vida é que o coração precisa de ter um ritmo. Quando a gente coloca o primeiro mandamento, assim, no nosso dia a dia, na nossa esperança, no nosso trabalho, no nosso relacionamento diário, então o nosso coração fica resguardado, porque nós passamos a atuar como um artista. Esse artista fez o quadro, só que o quadro, no caso aí do artista, é o nosso relacionamento com a mulher, com o marido, com os filhos, nosso relacionamento profissional. Então, esse quadro do nosso relacionamento, ele tem várias partes. Ele é um quadro assim que a gente passa tantas décadas no ambiente de trabalho, e muitas vezes décadas, quantidade maior, no nosso ambiente familiar. E muitas vezes a gente passa
poucos anos no ambiente familiar, aonde há uma mudança de vida. O companheiro vai embora, a companheira vai embora, e o filho vai embora, e o filho foi para um lugar tão bom para ele, que os afazeres dele lá deixam ele tão ocupado, que ele esquece então da importância que ele tinha naquele lar que ele morou, que era o lar da casa da gente, então aquele filho, ele deixou a marca, deixou o marco. Então a vida com aquele filho foi um quadro. E a saudade daquele filho existe. Mas aquele filho hoje se encontra lá com tantas responsabilidades, com tantos afazeres, que ele esquece do passado dele, e o passado desse filho fica mais leve na vida dele. Mas aqueles com quem aquele filho conviveu, o marco fica forte, porque foi um quadro forte que aquele filho vivenciou naquela casa. E o nosso coração, ele aguenta essas emoções, ele aguenta as emoções, mas um tanto a mais, o coração muda o ritmo, e se muda o ritmo, pode trazer uma disfunção, devido à harmonia que existe no ritmo do coração, do trabalho que o coração faz, de receber o alimento, de levar o alimento para cada célula, de receber o resíduo de volta, de mandar o oxigênio para cada célula, de trazer de volta o carbono de cada célula. Nosso coração tem uma função, tem essa importância, e muitas coisas acontecem. E nossa vida é a vida semelhante à de um quadro pintado. Mas nós temos uma outra coisa mais importante, é que sustenta a vida nossa, que é o nosso coração, que faz esse trabalho. E que esse coração recebe uma energia especial que movimenta todo um sistema, que movimenta os outros corações, que movimenta o rio, que movimenta o riacho, que faz com que a nossa terra se movimenta. Então, existem energias de graduações diferentes e de muitas importâncias também. Cada energia, ela é uma ramificação, porque a força daquele rio movimenta muitas coisas. E a água que nós bebemos, que acaba chegando no copo em que nós bebemos, também nos possibilita uma movimentação interior, uma recomposição orgânica, uma harmonia. Quando a gente tem o primeiro mandamento assim, mais em pauta, com mais vigor, todos os quadros que a nossa vida forma, quer dizer, começando de criança, a casa dos nossos pais, na nossa formação, na sequência dos anos, a casa que constituímos na sequência dos anos, os moradores daquela casa, que são nossos filhos, funcionários. Então, esses quadros que nós construímos e que fizemos parte de um quadro anterior, que foi na casa dos nossos pais. E agora temos o nosso quadro que nós construímos, que tem os nossos filhos, que tem as pessoas que moram naquela casa, naquele ambiente. Então, são quadros. Esses quadros têm vida, têm emoção. Tem quadros que nós vivemos que são quadros difíceis. E esses quadros difíceis, nós levamos ele mais facilmente com os 10 mandamentos. Porque no nosso dia a dia, nós temos assim, nós temos a importância diária, mas também tem a resistência do nosso coração da saudade, da alegria, da tristeza, da beleza, do que ouvimos e muitas vezes do que falamos, porque nós ficamos presos a uma fala e muitas vezes ficamos presos também a um tipo de pensamento. Com o livro Na Luz da Verdade, a pessoa aprende a pensar, aprende a falar,
aprende a conviver com os quadros vividos. Esses quadros vividos são difíceis. Tem muitos quadros vividos difíceis, que é a saudade de um filho, que é a saudade do pai, que é a saudade dos irmãos, que é as dificuldades que apresentam no nosso quadro de trabalho. O nosso quadro de trabalho, ele é um esforço diário. Não tem assim mais ou menos no nosso ambiente de trabalho. Tem que ser bom, tem que fazer esforço, tem que sobreviver, tem que empenhar. O livro Na Luz da Verdade dá uma estrutura interior de conviver com os quadros anteriores, com os quadros do momento e com os quadros do futuro. A edificação de um quadro no futuro, que está relacionado também à emoção, porque o que impulsiona uma vida é a emoção, é o amor, é a esperança. A esperança tem essa coisa boa, ela movimenta, a pessoa se esforça para chegar em casa na hora certa, depois do período do trabalho, a pessoa se esforça para o sustento do lar não passar por limitações financeiras, então ela esforça-se no trabalho, e esse esforçar possibilita ela a movimentar, mas tem que ter esse cuidado, não tenha uma coisa assim que é somente de um jeito. Nós temos que estarmos assim, como se estivesse no topo da montanha, como aquela dona de casa. Ela está dentro dela, ciente de todas as coisas que precisam de realizar dentro daquela casa. Esse ciente quer dizer assim, percebendo, perceptível, sabendo a hora para cada realização. Nós também precisamos de ter essa qualidade. Um quadro antigo é como se fosse um filme. Esse filme, ele tem a vida dele, mas se nós temos a esperança verdadeira, se nós temos a convicção, se nós conhecemos o idioma, esse quadro antigo, ele fica mais leve, porque na esperança verdadeira, do jeito que a gente vive estudando o livro Na Luz da Verdade, vem uma sensibilidade interior. Nessa sensibilidade, a pessoa convive com o quadro e sabe aonde é que ela pode arrumar. Uma coisa assim muito importante que todos precisam de ter, que eu venho procurando ter, é a diferença das coisas. Tem coisas que a gente pode mudar, mas tem coisas que a gente tem que conviver. Muitas vezes não tem como ter boa vontade, a gente tem que conviver. Então os quadros que a gente tem que conviver, como por exemplo a saudade de um filho, a gente tem que conviver com esse quadro. Não tem assim uma outra maneira, porque se a gente acredita que todas as pessoas têm um caminho a seguir, então a gente tem que acreditar que aquela pessoa também tem o caminho dela. No período que ela fez parte da nossa vida, foi muito bom, foi um marco bom, foi uma referência boa, mas nós temos que ser assim, como a dona de casa, como o tropeiro, não podemos ficar olhando para trás. Nosso coração não aguenta. Nosso coração tem muitos afazeres todos os dias. Esse coração que nós temos, ele precisa de estar sempre bom, porque o mundo do nosso coração, ele continua atuando mesmo quando a gente está no período de repouso. Ele diminui o ritmo, o pulsar, quando a gente está no período de repouso. Mas ele continua trabalhando, porque cada célula continua recebendo o alimento, cada célula continua recebendo o oxigênio. Agora, se a gente não olha para frente, se a gente não estuda o livro Na Luz da Verdade, acontece que o nosso coração fica preso na saudade. O mundo da saudade é o mundo atrás.
Não podemos ficar olhando para o mundo atrás. Nós temos que ficar olhando para o mundo na frente. O mundo do mateiro, o mundo da dona de casa. É na frente. O nosso passado foi vivido naquela condição que nós tínhamos que ter a sabedoria que tínhamos. Não podia ser diferente. Muitas vezes somos influenciados por uma pessoa que a gente julga que merece uma consideração e às vezes aquela influência nos prejudicou, mas também não tínhamos a condição ou a sensibilidade interior para ver que aquela influência poderia não ser boa. O nosso mundo, o mundo do nosso coração, ele tem que estar com a esperança no primeiro mandamento e no livro Na Luz da Verdade. Ele dá a estrutura, ele possibilita ter a condição da dona de casa. O alimento que a dona de casa preparou ontem, não tem mais como. Agora é hoje, é agora. O mateiro, o tropeiro, o homem do deserto, é hoje, é agora. Os animais precisam descansar. Ele tem um tempo para a carga que ele está transportando. Ele tem um tempo para voltar. Não tem assim uma boa vontade de viver no passado. Nossa vida interior também é assim. Precisamos de movimentar. Precisamos de nos esforçar. Esse movimento, esse esforço, agora é com o livro Na Luz da Verdade. Nesse trabalho que está sendo realizado, que tem o nome do nosso tema de o mundo, e que nós estamos trabalhando com o mundo pequeno do nosso dia a dia, com o mundo pequeno do nosso coração, e devido a essa importância que nós temos assim de fazer com que uma coisa fique a vida inteira com a gente. E não tem assim como uma coisa ficar a vida inteira com a gente se a gente não movimentar. A pessoa precisa de movimentar. Esse movimentar tem que ser um movimentar na bondade, no saber. Não é um movimentar no omisso, no descuido, no não fazer um esforço para realizar uma coisa que vai ser boa para ele na vida. O movimentar é tudo, são todas as coisas. Não é um movimentar parcial, não é um movimentar mais ou menos, é um movimentar íntegro, é um movimentar seguro, definido, definindo. Quando nós caminhamos, nós caminhamos. Quando nós paramos, paramos. Mas o nosso parar tem que ser assim, como o homem do deserto. Ele não para, ele cuida das coisas que precisam ser cuidadas. Ele olha cada camelo, ele olha cada animal, ele olha os componentes da caravana, ele olha todos os detalhes. O nosso parar hoje está mais na quietude, está mais assim no sono, no entorpecimento. Em época nenhuma o homem parou. Ele sempre movimentou. Hoje, com a facilidade que nós temos, assim, da água encanada, do gás dentro de casa, da facilidade do alimento, então não está havendo um movimento, está havendo uma acomodação, uma estagnação. Uma água, quando sai do riacho, ela fica podre. Nós temos que ter a nossa vida como a água do riacho, sempre movimentando, ela sempre oxigenada, sempre limpa e deixando para trás as impurezas. Uma água, ela é sempre pura, ela não se macula, ela vai embora. E nós também temos que sermos assim. Nós também precisamos de nos tornar assim, puro como a água.
O livro Na Luz da Verdade dá essa condição de todos os dias a pessoa edificar novos quadros. Com o movimento, o coração fica fortalecido. Com os pensamentos na lembrança, o coração fica enfraquecido. Aquele filho que saiu de casa, daquele lugar que ele morava, que ele veio para uma cidade maior ou mudou de país, ele tem dentro dele a esperança de ter o recurso para mandar para aqueles que ficaram virem também. Então, o livro Na Luz da Verdade desenvolve no nosso dia a dia essa condição boa da pessoa ter dentro dela a condição de sempre ser. Não tem como a pessoa ficar lembrando do ontem se ela tem que fazer o esforço hoje diário. A pessoa precisa aprender a pensar. Quando a pessoa aprende a pensar, ela também aprende a maneira de ser todo dia ela mesma, de ser todo dia ela convivendo com o passado dela e fortalecendo o seu coração, para que lá na frente ela possa viver mais anos. Tem as coisas difíceis que nós temos que passar. Então o nosso coração, nas coisas difíceis, ele fica com um ritmo diferente. Mas na esperança entra a harmonia. Essa esperança não é uma esperança de ficar parado, é uma esperança da movimentação, de como arrumar o jeito para aquilo que precisa, de como arrumar o jeito de conviver com aquela saudade. O livro Na Luz da Verdade dá esse jeito, ensina essa maneira. O que a pessoa precisa é perseverar, é ter dentro dela a paciência. Não é a paciência do acomodado, a paciência de ir conquistando. Porque se nós estivéssemos sempre movimentando, então hoje estaria mais fácil, porque estaríamos mais resistentes, estaríamos mais sábios, mais habilidosos. Como nós ficamos parados um tempo, agora nós temos que movimentar mais. Mas também esse movimentar mais tem muitos detalhes assim, de como movimentar. Não é movimentar de qualquer maneira, movimentar de uma maneira que possibilita uma realização. Não adianta fazer uma cerca de qualquer maneira se não está sabendo exatamente aonde é a divisa. Então, na nossa vida de emoção também é assim. Não podemos fazer um afeto maior do que aquilo que nós recebemos. Um afeto tem que ser proporcional. E mesmo assim é depois do primeiro mandamento. Porque com o primeiro mandamento está seguro o nosso caminho. Esse primeiro mandamento, se um dia precisar, numa solidão, numa doença, num entristecimento, ele vai entrar em pauta noites e noites. Mas se nós temos o primeiro mandamento, a solidão, a tristeza, o entristecimento, a saudade vão entrar, poderão entrar, mas em quantidade menor, porque o espaço é menor para uma saudade. O espaço é menor no zelo com o amado, no zelo com a amada. Então as coisas ficam proporcional na confiança da saudade daquele filho que se encontra distante. Então fica uma confiança dentro da gente de saber que aquele filho tem o caminho dele e que foi bom quando ele fez parte daquele quadro, naquela casa, daquele jeito. Então o nosso dia a dia, ele é quadros. A nossa vida é quadros. O que nós precisamos é de interligá-los. Esses quadros fortes, descobrir uma maneira deles ficarem menos acentuados dentro do coração da gente. Não podemos assim ter quadros com
muito apego, com muita força da emoção, o coração fica enfraquecido. O mundo do coração é um mundo de equilíbrio. Ele tem o ritmo dele, ele tem o jeito dele. E é bem interessante que quando a pessoa alimenta um alimento que não fez bem, o coração rejeita. De todo jeito ele rejeita. Ou a pessoa vomita, ou o coração manda para a pele. Então sai num processo de intoxicação. Então a pessoa precisa de ter o conhecimento de como fortalece o sistema do coração que está eliminando um alimento que está fazendo mal. Quando a pessoa usa bem os sentidos que ela tem, ela fica assim mais perceptível, porque ela usa o olfato. Se o olfato enganou, ela usa o paladar. Então, dificilmente um alimento que não faz bem passa por esses dois processos. Quer dizer, no olfato pode enganar, mas no paladar não engana. E temos ainda a confirmação do olho. A gente conhece, pode ser uma fruta que não está bonita. Então, no olho a gente vê a seleção daquela fruta. No cheiro confirma, no paladar confirma melhor. Quer dizer, no olho a gente confirma se aquele fruto está bonito, se aquele fruto não está. No cheiro, a segunda confirmação. No paladar, é a terceira confirmação. Então, se nós estamos usando os sentidos, nosso coração nunca terá um trabalho extra a ser feito. Se nós usamos o primeiro mandamento, nunca vai ter uma mágoa, um entristecimento, porque a nossa esperança, a nossa sensibilidade, a nossa confiança no outro, no marido, na mulher, no filho, no sócio, vai ser proporcional. E devido a isso, a gente também vai ser cuidadoso com todas as coisas que é de nossa responsabilidade. O livro Na Luz da Verdade auxilia a pessoa ter uma vida boa, ter um mundo de harmonia, ter um coração equilibrado, porque ele dá o método, ele dá o sistema, ele dá o jeito para a pessoa poder viver bem.